Lady Gaga ou Kristen Stewart? Não tem só as duas, obviamente, brigando por prêmios de atuações femininas nessa temporada de premiações no final de 2021 para começo de 2022, mas eu sei, obviamente, todo mundo que acompanha cinema sabe que essas duas atrizes têm uma base de fãs muito grande, obviamente, por questões passadas também, né? A Lady Gaga na música, a Kristen Stewart por ter começado a carreira encabeçando uma franquia que fez muito sucesso entre os adolescentes e principalmente as adolescentes, que era a série Crepúsculo. Então, muito da discussão de atuações femininas para a temporada 2021-2022 tem sido uma disputa entre a Kristen Stewart e a Lady Gaga. Muita gente que fica no meio. E aí, eu quero fazer um esclarecimento antes de começar esse vídeo, que eu sei que é um vídeo polêmico, eu preciso fazer esse esclarecimento. O esclarecimento é: eu não sou tiete. Eu não faço parte de fã-clube de nenhuma das duas, então eu vou tentar aqui analisar as duas atuações brevemente, fazer uma comparação e falar pra vocês. Mais pra frente eu vou dizer em quem eu vou votar nas categorias, todas elas, no prêmio que eu voto, que é o prêmio da UFCS. Mas aqui eu vou imaginar que eu tivesse, né, um cenário bem hipotético, porque isso jamais vai acontecer, apenas essas duas atrizes pra escolher, e eu vou explicar em qual delas eu votaria. E aí eu vou dividir esse vídeo em quatro partes. A primeira parte eu vou falar das diferenças entre as atuações, em que eu acho que há um empate, né, que não faz diferença, que as duas fazem no mesmo nível. Depois eu vou falar sobre o que a Kristen Stewart faz melhor, depois o que a Lady Gaga faz melhor, e no final dar a conclusão de qual das duas eu particularmente prefiro. As duas interpretações, gente, são interpretações muito diferentes, porque elas também exigem habilidades diferentes. Do lado da Kristen Stewart, é um trabalho muito maior de imitação do que de construção de personagem, apesar de haver construção de personagem também, porque ela não está interpretando, nenhum ator nunca tá interpretando a figura real, mas a versão que ela, juntamente com o diretor do filme, fazem daquela figura real, no caso da Lady Di. Mas quando eu falo que tem um componente muito maior de imitação, é porque comparando a Lady Di, que era uma mulher muito famosa, com a Patrizia Gucci, que era famosa, claro, principalmente na Itália, mas que tinha um grau de celebridade muito menor e de exposição muito menor na mídia que a Lady Di, é claro que a Kristen Stewart, quando ela vai criar, quando ela vai compor a personagem, ela precisa se basear muito em vídeos, em imagens, né, entrevistas que estão aí até hoje no YouTube da Princesa Diana. Então o trabalho é de não ficar muito longe daquilo que as pessoas já conheciam, daquilo que já estava no inconsciente coletivo, principalmente naquela época. Já a Lady Gaga, ela consegue partir mais do zero, ela consegue criar uma personagem que, por mais que também se baseie, principalmente da parte visual, em imagens que já estão aí também, dá pra você checar no YouTube, no Google, como era uma figura menos conhecida, mas sim conhecida também, dá pra ela oscilar, dá pra ela ter uma flexibilidade maior na interpretação do que a Kristen Stewart, mas eu acho que são apenas duas construções de personagens que são diferentes, mas não tem uma que é superior à outra a princípio, assim como também, gente, o fato de que os filmes são diferentes, né? Então o filme Spencer, que é onde tá a Kristen Stewart vivendo a Princesa Diana, ele tem uma estética, ele tem uma atmosfera muito mais de terror, uma atmosfera muito mais de casa mal assombrada, enquanto o Kazaguchi, além de ter um escopo muito maior, muito mais grandioso, no Spencer a gente vê 3 dias da vida da Princesa Diana, no Kazaguchi a gente vê anos e anos da vida da Patrizia Gucci. Também, no caso de Kazaguchi, é um filme um pouco mais bem-humorado, um pouco mais cômico, um pouco mais farsesco e que oscila mais entre gêneros, entre o drama, comédia, o suspense em alguns momentos. E eu acho que o que eu vou falar agora sobre a Kristen Stewart, o que eu acho que ela faz melhor, tem a ver com esses pontos que eu falei até agora da diferença entre os dois filmes, porque eu acho que principalmente ela consegue criar uma personagem que ela é muito mais frágil e vulnerável e que também tem uma psicologização, se isso é uma palavra, muito mais evidente do que a Patrizia Gucci, no caso, né, vivida pela Lady Gaga em Kazaguchi. Porque é um filme sobre a vulnerabilidade da Princesa Diana. Aquela é uma mulher que está entrando em colapso mental, emocional e também questionando várias coisas da vida dela. Então ele é um filme muito mais interno, ele é um filme muito mais estudo de personagem do que de situação, do que de história. E eu acho que a gente consegue ver uma mulher muito mais
despida do que no caso da Patrícia Gucci, vivida pela Lady Gaga em Casa Gucci. Além disso, eu acho, gente, que a construção, né, do jeito de falar, do sotaque, essa parte que as duas mulheres têm que fazer, eu gosto mais do que a Kristen Stewart faz, porque, em primeiro lugar, né, os sotaques são mais diferentes, então a Lady Gaga tem um pouco mais de facilidade de falar inglês americano com sotaque italiano, porque ela é de ascendência italiana, ela é uma ítalo-americana, eu acho que ela tá um pouco mais na zona de conforto dela do que a Kristen Stewart está, sendo uma atriz americana, fazendo um sotaque britânico, especificamente galês. E aí agora eu vou falar sobre o que eu gosto mais da interpretação da Lady Gaga. Gente, em primeiro lugar, a variedade de sentimentos e de fases da vida que a Lady Gaga precisa atravessar junto com a sua personagem, que a Kristen Stewart não precisa. Então, a Kristen Stewart é, de certa forma, e isso tem a ver com a característica desses filmes biográficos, com um pouco de fantasia e de especulação, que o Pablo Larraín gosta de fazer. No Jack, isso era uma crítica que eu fazia muito ao filme também. A interpretação dela é mais plana, tem menos variações, e no caso da Lady Gaga, não só o estado de espírito da protagonista muda muito, quanto também as fases da vida, as intenções, as motivações da Patrícia em cada fase do filme. Então eu acho que ela consegue, e ela precisa ter uma flexibilidade e uma maleabilidade como atriz muito maior do que a Kristen Stewart, e ela faz isso com muita competência. Outra diferença é que, enquanto a Kristen Stewart é a vítima do filme, a Patrícia Gucci é a vilã, ou no mínimo uma anti-heroína, e eu acho que nem anti-heroína. E o fato de a gente se envolver com ela, o fato de a gente entender as motivações dela, o fato até de a gente condenar o que ela faz, mas ao mesmo tempo ver ela como uma figura muito mais trágica do que uma figura psicopata, do que uma figura má, se deve à interpretação cuidadosa da Lady Gaga de não permitir que a personagem dela descambe para um estereótipo de uma psicopata, o que é algo que a Kristen Stewart não precisa se preocupar em fazer, porque a gente já se identifica com a personagem dela pela vulnerabilidade em que ela está diante daquela casa, diante daqueles familiares. E diante também de todo o Reino Unido, diante da imprensa, enfim, ela tá numa posição de extrema vulnerabilidade, e isso ajuda na identificação com a personagem. Considerando todos esses pontos, eu acredito que a interpretação que a Lady Gaga faz em Casa Gucci é mais desafiadora e exige muito mais jogo de cintura para funcionar do que a personagem da Kristen Stewart. Então eu gosto das duas interpretações, mas se tivesse que votar em uma das duas, eu votaria na Lady Gaga por Casa Gucci. Eu gosto mais do Spencer como filme, de forma geral, mas eu gosto mais da interpretação da Lady Gaga em Casa Gucci. E você? Eu sei que se você é fã, você já tem um envolvimento emocional muito grande com essa questão, e você já fechou sua cabeça, mesmo antes de ver os filmes, você já tinha tomado a sua decisão, mas principalmente você que não é fã. Diz aqui embaixo, né, em qual das duas você votaria. E digo mais, como eu falei, eu vou compartilhar com vocês os meus votos na UFCS, as minhas atuações, direções, fotografias, etc, favoritas do ano, em um outro vídeo daqui a pouco, nos próximos dias. Mas vocês, principalmente em atuações femininas, que outras atrizes mulheres vocês acham que se destacaram em 2021? E se vocês votassem em alguma premiação, quem vocês reconheceriam esse ano? Comentem aqui embaixo e, claro, curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, me digam se vocês gostaram da proposta do vídeo e gostariam de ver mais vídeos parecidos como esse. E por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!